E aí, gente? E aí, gente? Seja bem-vindo a mais um episódio de Transformando Furacão em Brisa. Como que vocês estão, cara? Eu não sei como que eu tô. Eu sei que eu tô muito reflexivo. Nessa última semana, nessas últimas 2 semanas, eu acho, mais de 2 semanas, nesses últimos tempos, eu vim fazendo podcast e tudo e querendo falar sobre esse assunto, só que eu nunca sabia se sobre como falar e o que falar, sabe? Que é o que minha família está vivendo atualmente. Nos últimos 19, 20 dias, minha família tá toda paralisada em prol do meu avô, que tá doente, que ele tá internado e tudo faz 19 dias, como eu disse. E no meio disso tudo, quando a gente descobriu que ele estava doente, quando ele foi pro hospital, e quando ele ficou internado, tudo, as notícias chegaram pra gente e teve um impacto na família, e aí depois as coisas foram acontecendo, ele foi passando por cirurgias, por vários processos, e o meu avô, tipo, ele é o homem, ele é o chefe da família toda, sabe? Tipo, é a figura mais, é a cabeça da família, sabe? Tipo, é quem organiza tudo, é quem manda em tudo, sabe? É quem todo mundo respeita, é quem é a base pra, tipo, a gente vai fazer Natal. Vai ser na casa de quem? Na casa do vô. O vô vai lá, vai comprar as carnes pro churrasco, vai organizar as coisas tudo, e ele que é o responsável por estar sempre reunindo essa família, gerindo essa família e tudo, sabe? Isso desde de pequeno, desde que eu me conheço por gente, é assim, sabe? Enfim, e aí ele já tem 80 anos e tudo, e eu não quero falar muito sobre isso, não quero expor muito isso, mas ele ficou doente. E aí, tipo, eu me peguei de novo me vendo diferente, tipo, me vendo numa situação, tipo, quando eu me deparo com essas situações da vida, assim, onde me dá um choque de realidade, onde, tipo, alguém corre risco de vida, onde alguma coisa muito grave tá acontecendo, sabe? É muito difícil de, na hora que as coisas estão acontecendo, eu me identificar, não é me identificar, é eu vivenciar o momento, eu sentir algum sentimento e agir com aquele sentimento. Eu geralmente meio que paraliso e só consigo observar o que está acontecendo, sabe? Tipo, sei lá, se uma situação de terror, onde eu tô desesperado e tudo, tipo, onde alguém tá correndo o risco de morrer, onde eu, tipo, sei lá, não sei explicar, mano, tipo, na montanha russa, vou explicar uma coisa bem básica. Toda vez que, as primeiras vezes que eu fui em montanha russa, que eu fui no Hop Hari, por exemplo, que foi o parque mais é, perigoso que eu fui, mais que dá mais adrenalina, sabe? Quando eu fui no Hop Hari, eu fui no muito pequeno, eu tinha, sei lá, mano, 12 anos, por aí. Eu era novão e, tipo, eu nunca tinha ido em nenhum coisa do tipo. A coisa mais próxima daquilo é aqueles brinquedos do Habib's, sabe? Que tem no Habib's, tipo, um gira-gira, uns negócios bem básico. E de repente eu fui pro Hop Hari e fui nos brinquedos gigantescos e fui na montanha russa e fui naquele Evolution, que é meu trauma até hoje. E um monte de brinquedos assim que dá medo pra caramba. E eu também fui junto com. Eu não lembro se a primeira vez foi com a escola que eu fui ou foi com meu tio, junto com meus primos. Mas eu lembro, tipo, de eu ter ido muitas vezes pro Hop Hari, eu ter ido muitas vezes lá, tanto com a escola, tanto com tios, tanto com mãe, tanto com irmão. Nossa, fui com tudo quanto é gente pro hip hop, ó, pro Hop Hari. Tipo, nossa senhora, fui várias e várias e várias vezes, incontavelmente vezes, eu não sei quantas vezes que eu fui, fui muitas e muitas e muitas vezes. Então, eu não sei relatar direito quando se o meu cenário em volta.
Mas eu lembro que tinha outras crianças da minha idade, tinha outras crianças que também estavam passando por aquela experiência pela primeira vez. E, gente, eu tô percebendo que o podcast tá num ritmo muito lento, começou num ritmo muito lento. É porque eu ainda tô digerindo, eu ainda tô tentando entender o que tá acontecendo, eu ainda tô tentando... Eu tentei esses últimos 19 dias entender para poder vir explicar e ainda, pelo jeito, eu não entendi direito o que está acontecendo. Então, ao longo do podcast, as coisas vão se desenrolar, vocês vão entender melhor. Mas, enfim, voltando para essa história do Hopi Hari. Meu Deus, eu tô falando do meu avô e de repente falando do Hopi Hari, mas beleza. Aí tô lá no Hopi Hari com essas crianças da minha idade que também estão pela primeira vez participando daquele brinquedo, sentindo aquela emoção, a mesma emoção do que a minha. E eu percebia que todas as crianças, algumas gostavam e davam risadas e faziam uhul, e levantavam os braços. Outras ficavam apavoradas e seguravam o negócio assim e ficavam ah! Outras choravam. E eu só se travava aqui, ó. E ficava travado, mano. Tanto que, tipo, no Hopi Hari, quando você vai em alguns ou todos os brinquedos, tem câmera que fica tirando foto de você durante o trajeto, tá ligado? Porque geralmente umas fotos engraçadas. Do pessoal assim, do pessoal gritando, do pessoal cara de assustado. E 100% das minhas fotos era assim, ó. Só travado. Eu não sabia reagir. Aí quando acabava a montanha-russa, quando acabava o brinquedo, tipo Evolution e a montanha-russa foram os que eu mais sentia assim, adrenalina pra caramba. E quando eu colocava o pé pra fora do brinquedo, aí sim vinha toda a energia, vinha todo o negócio, vinha... Ou às vezes vinha um tremor nas pernas, e tipo, sabe, como fosse uma descarga de emoção. Ou às vezes vinha uma adrenalina de quero de novo, foi muito da hora. Mas enquanto eu estava lá, eu nunca consegui gritar, eu nunca consegui rir, eu sempre fiquei só parado, travado. Então, tipo, por que eu contei essa história do Hopi Hari? Porque essa é a minha reação meio que pra tudo na vida, sabe? Tipo, eu sempre... Na hora que uma coisa acontece ali, que a adrenalina tá muito grande, que é muita emoção, que é muito, sabe? Ou você tá com medo. Eu posso citar outra situação, que eu era muito pequenininho, mas não tão pequenininho assim, porque minha irmã já era nascida. E minha irmã era muito pequenininha, ela tinha coisa de 2, 3 anos, 4 anos no máximo. E aí ela tava no carrinho, a gente tava no mercado e ela tava dentro do carrinho. E meu pai e minha mãe tava lá fazendo compras, né? E aí eu e meu irmão correndo pelo mercado e tudo. E a gente era muito atentado e gostava muito de atentar ela. E aí a gente ficava indo lá no carrinho provocar ela, ficar chamando ela e ficar zoando ela. E aí meu pai e minha mãe tava de costas lá, mexendo nas compras e conversando sobre os preços e coisa de adulto. E aí eu e o Natan ficava chamando ela pra tipo, ela olhar e ela não ver ninguém. Ou a gente, sei lá, tacava papelzinho nela, fazia alguma coisa assim pra zoar ela. E aí a gente, tipo, é o corredor aqui e entre os corredores tem as colunas, né? Então a gente ia, zoava ela, tacava alguma coisa e voltava pra coluna e se escondia. Fazia isso repetidas vezes. E aí uma das vezes a gente fez isso, voltou pra coluna e ficou conversando um com o outro. Nossa senhora, vamos fazer isso, fazer tal coisa. Vamos zoar ela. E aí, beleza. Quando a gente virou, ela tava em pé, na nossa frente. Eu não sei como que ela desceu do carrinho, eu não sei como que ela foi parar ali, mas ela tava parada na nossa frente. E aí na hora, meu irmão deu um susto e ele saiu correndo. Ele saiu correndo, derrubando tudo e ficou muito assustado. E eu travei. Eu fiquei paralisado em frente a ela, assim, ó, eu não conseguia me mexer, mano. E eu não conseguia fazer nada, eu só conseguia, tipo, observar tudo que estava acontecendo. Observar ela, observar o que eu estava sentindo, observar tudo, sabe? Tipo, eu conseguia observar o meu medo e o meu susto e minha vontade de correr, mas eu não conseguia correr, eu só conseguia ficar parado. Eu não gritei, eu não empurrei, eu não corri, eu só travei. Então, tipo, algumas vezes isso, tipo, na minha infância isso era muito comum, de eu travar, parar e alguma coisa estiver acontecendo e eu ficar paralisado, travado.
Só que conforme eu fui crescendo, tipo, eu fui tendo uma exigência de ser homem. E, mano, se uma situação de risco acontece, você tem que agir. Você tem que fazer algo, defender, proteger. Você tem que fazer algo. Você não pode ser homem que paralisa em frente ao perigo, em frente à catástrofe, em frente a um acidente que aconteceu. Você tem que ser o primeiro a agir. Ainda mais porque eu sou o irmão mais velho. Então, tipo, eu não podia acontecer dos meus irmãos se acidentar, se machucar, alguma coisa, e eu paralisar. Porque senão eles morriam. Então, basicamente eu fui treinado e cobrado pra agir de vez travar. E, mano, um trabalho muito bom foi feito comigo porque eu consegui. Tipo, eu conseguia observar que eu tava travado e falar: eita, porra, por que eu tô tão estabanado, Jesus? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu conseguia analisar que eu tava travado e falava: mano, vamos agir, vamos fazer tal coisa. O certo é fazer tal coisa. E aí eu, tipo, vamos supor, teve uma vez que eu tava com uma namorada minha, andando de ônibus, e aí a gente foi descer do ônibus, e aí na hora que ela tava descendo, o ônibus prendeu na perna dela. E aí, tipo, ela começou a gritar pra fora do ônibus, e só com a perna pra dentro, e eu dentro do ônibus. Na hora eu travei. Tipo, foi, sei lá, milissegundo que eu travei. E nesse milissegundo eu travei, consegui observar que eu tava travado, e lembrei, mano, da minha mãe, tipo, que qualquer BOzinho que tem assim, minha mãe é mó barraqueira, ela grita, ela faz mó coisa pra poder defender os filhos, pra defender quem ela ama, tá ligado? Então, tipo, esse milissegundo eu consegui pensar em, a atitude perfeita agora é eu gritar e fazer meio que um barraco aqui, tipo, dar um grito pra que ele abra a porta, pra que ele pare o ônibus, que tava um ônibus lotadalhaço de gente. E aí, tipo, um monte de gente desceu, só que no que ela tava descendo, como tava com tanta gente no ônibus, ele não conseguiu ver que tinha gente descendo e fechou a porta. E aí, beleza. Eu senti isso nesse milissegundo. E aí, no meio disso, também pensei, mano, eu tenho que abrir a porta. E aí, eu agi. Eu fui lá e fiz exatamente isso. Enfiei a mão e abri a porta. E tentei abrir a porta, não consegui abrir totalmente. E aí eu comecei a gritar com o cara lá: porra, abre essa porra aí, caralho, sei lá o que. Só que eu não estava com um pingo de raiva. Eu não estava com um pingo de ódio nem nada. E eu fiz uma voz grossa e simulei uma raiva que não existia. Era tudo simulado, era tudo, sabe? Era porque eu sabia que a forma certa de agir era aquela. Então eu só agi daquela forma, sem estar com raiva. Tipo, diferente de quando eu via minha mãe fazendo as coisas, ela ficava realmente indignada, ficava com raiva, ao ponto dela ficar bufando depois, pedir um copo d'água, aí ficar putona, falando 2 horas sobre aquele assunto. Isso não existia em mim. Não existia essa raiva, só existia um... Caralho, que medo, mano. Minha namorada tá com a perna ali amarrada, meu Deus do céu, a mina pode morrer, o que tá acontecendo? E aí eu travado, sabe? E aí... Antigamente eu só ia parar, mas como teve essa cobrança e tudo isso, eu agi. Só que o que não mudou em mim foi que este travar sempre me cobrou quando eu ajo. Quando eu ajo, eu consigo agir. Meu corpo e minha mente permite que eu haja. Mas ele me cobra depois. Então, depois desse negócio do ônibus, eu fui direto pro... Cheguei no... A gente tinha ido pra um shopping, né? Eu cheguei no shopping. Ei, amor, você tá bem? Sei lá o que, deixa eu ver. Tava tudo bem com ela. E aí, mano, eu falei... Eu preciso ir no banheiro ali, amor, rapidão. Irmão, meu Deus do céu, eu tive a diarreia mais diarreiosa do mundo, cara. Que nem o filme das branquelas, né? E a segurança privada, meu Deus do céu, eu vou sair muito mais magro do que eu entrei aqui, tá ligado? Tipo, eu perdi uns 5 quilos lá, fiquei suando assim, querendo vomitar e querendo desmaiar, tá ligado? Simplesmente porque eu fiquei muito nervoso. E aí, depois de ter um filho... Eu fui lá no banho, eu fui lá no espelho, lavei meu rosto encharcado de suor, porque tive que tirar a camisa, que eu comecei a suar. Olhei pro espelho, vi um menino bem branco, pálido, sem cor, os beiços brancos, seco. Fui, passei uma aguinha assim na cara, me tremendo todo. Passei assim um papel. Falei, amor, eu tô com fome. Preciso comer alguma coisa, baixou minha pressão. E aí a gente foi comer e eu me tremendo que nem vara verde, tá ligado?
E não foi porque eu tava com fome, eu nem tava com fome. Talvez eu esteja, porque estivesse, né? Eu caguei 5 quilos, mano. Mas foi mais um nervosismo, tá ligado? E sempre meio que foi assim, tá ligado? Tipo, eu nunca. Quando acontece alguma coisa, meu corpo sai. Ou não, meu corpo fica. Minha mente sai e fica olhando para aquilo ali, pairando, olhando. Meu Deus, olha o que tá acontecendo. E aí, tipo, aí tenho um pensamento que é treinado em, mano, haja. E eu posso citar várias situações dessa, que nem uma vez eu tava em casa, eu e meu irmão e minha irmã. E minha irmã tava com um ponto na cabeça. Ah, mano, é uma história muito longa. Mas enfim, cara, ela bateu a cabeça e ela abriu a cabeça lá, a cabeça dela ficou sangrando pra caramba. E aí, tipo, na hora, eu sendo uma criança, em casa, sozinho, sem pai, nem mãe, babá, nem ninguém, só nós três. E eu sendo mais velho ali, com, sei lá, 15 anos, talvez. Não, nem isso eu tinha, mano. Sei lá quantos anos que eu tinha. Eu era um moleque, bem moleque. Bem, eu tinha, sei lá, acho que 12 anos. Acho que tudo que aconteceu na minha vida aconteceu uns 12 anos, mano. Acho que eu tive os 12 anos mais loucos da vida, porque a maioria das histórias que eu conto... Ah, eu tinha 12. Eu tinha de 12 e 15. Tudo aconteceu nesses 12 e 15, meu Deus do céu. Mas enfim, aí ela tava lá toda ensanguentada. E aí eu, tipo, no meio do desespero eu consegui pensar, tipo... É ruim que geralmente eu não... Eu ajo conforme as coisas que eu vejo. Então, tipo, eu vi muito e cenas de pessoas ensanguentadas, aí a pessoa que está socorrendo tira a camisa e estampa sangue. E algumas vezes eu tive que fazer isso de verdade, tipo, que nem quando minha irmã se machucou no zoológico, que era por isso que ela tava com a cabeça estourada. E ela se estourou em casa de novo. E aí minha mãe mandou eu tirar a camisa. Tira a camisa e daqui. Aí eu dei a camisa e ela foi lá e estancou. Então, na minha cabeça de criança automática, mano, se ensanguentou, eu vou tirar minha camisa, vou estancar aí. E aí eu fiz isso, tirei minha camisa, estanquei o sangue, coloquei na cabeça dela e meu irmão se desesperou. Ele sempre foi de agir. O bagulho acontece, ele age, ele corre, ele, tá ligado? Só que ele endoidou, ele ficou com muito medo de sangue, ele começou a sair gritando, batendo na cabeça e fazendo um escândalo. E aí eu pedi pra ele na vizinha pedir gelo. Falar, mano, vai lá na vizinha e pede vários cubos de gelo. Então eu dei uma missão pra ele teve que focar naquilo. E meu irmão é muito bom disso. Você dá uma meta pra ele ali, faça isso! E aí ele pega e faz, ele consegue focar nisso e faz, tá ligado? E ele conseguiu largar um pouco desse surto dele e ir lá buscar gelo, enquanto eu tava tentando controlar minha irmã e segurar qual é o nome? Estancar o sangue dela e pensar qual é o próximo passo. Aí quando meu irmão chegou com gelo, eu falei, agora vai na vizinha e pelo amor de Deus, liga pro pai, liga pra mãe, liga pro médico, liga pra alguém, pelo amor de Deus. E aí foi lá de novo ele, na outra missão dele, já com adulto, e aí pai e minha mãe chegaram lá e resolveram tudo. Então, tipo, quando eu preciso agir, eu consigo agir pensado, sabe? Bem estrategicamente, não bem estrategicamente, mas eu consigo reagir bem em situações de perigo, de um acidente, um desastre, alguma coisa assim, enfrentar e tudo. Eu consigo simular uma raiva, eu consigo simular uma frieza também, tá ligado? Enquanto eu já tive outras situações onde, mano, tive com pessoas onde a pessoa estava passando muito, 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 muito mal de droga. Tendo várias alucinações e tudo, e eu também tava muito louco e eu ter que fingir estar sóbrio e frieza e controlar e cuidar das coisas sem estar nada controlado, sem estar nada sóbrio, sem estar nada frio. Então eu consigo simular o que é ideal de eu agir para eu proteger a minha família, a pessoa que está ao redor, e algumas vezes comigo mesmo. Comigo mesmo é mais difícil fazer isso, mas também consigo fazer com uma certa tranquilidade. Agora, quando acontece uma situação dessa e eu não preciso agir, aí que tá o problema, porque eu não sei como reagir, entendeu? Então, tipo, voltando a falar do meu avô, aconteceu isso, ele tá no hospital, internado, não é uma coisa bobinha, sabe? É algo realmente preocupante, é algo que realmente mexeu com a família. E eu vi que, tipo, não... Ai, é complicado de expor essas coisas, mas, tipo,
parcela da família, tipo, pegou e falou, não, a gente vai fazer de tudo, ele vai melhorar, ele vai sair dessa e vamos ficar esperançoso, isso não tem que nos preocupar, isso não tem que nos abalar, fé em Deus e vamos pra frente, cabeça erguida e vamos ter força. E outra parcela da família já meio que assumindo que morreu, sabe? Tipo, já vivendo o luto da morte. E eu não sei nem me posicionar em nenhum dos dois lados. Eu não sei. Eu vi várias reações. Eu vi gente esperançosa e. Não, isso aqui vai ser bom, ele vai melhorar agora de vez, os médicos vão resolver, sei lá o que. Pessoas autoconfiantes. Vi pessoas chorando, pessoas desequilibradas, pessoas surtando, pessoas, sabe? Mas e a minha reação? Eu não sei, eu não tive, eu não. Sabe? Quando eu recebi a notícia, a minha cara e minha expressão continuou a mesma de quando eu não tinha recebido. E eu consegui observar isso. Então eu meio que travei, sabe? E tive que ficar muito tempo sem saber como agir e travado naquela situação e observando. E nesse tempo travado eu observei muito a família, eu observei muito a reação das pessoas. Pensei até em tentar simular alguma ali, mas eu achei muito psicopata, muito, sei lá, um bagulho muito, sei lá, doente. E eu só queria entender, não, mano, eu tenho que reagir de alguma maneira, mas como reagir? Como? Por que isso está acontecendo? E eu comecei a pensar em várias situações que eu tinha vivido parecida com aquela, onde pessoas estavam internadas, onde corriam risco de vida e tudo. E já aconteceu algumas vezes com alguns parentes, tá ligado? Bem próximos de mim, sabe? Tipo, eu posso citar a minha mãe mesmo. Tipo, minha mãe, ela foi... Mano, nossa, eu lembro desse dia. Nossa senhora, que coisa horrível, mano. Eu estava lá dormindo, minha mãe era... Tipo, eu quase não via minha mãe, mano. Porque minha mãe, mano, é uma das mulheres mais trabalhadoras e mais, sabe, guerreiras que eu conheço na face da terra. Eu não conheço ninguém que trabalhe mais que ela. Ou pelo menos que trabalhou, que nem ela. Hoje ela trabalha, graças a Deus, menos. Mas antigamente ela não tinha vida. Ela saía 5 e pouco de casa e chegava meia-noite. Então, eu nunca via ela. Porque ou eu tava dormindo ou ela tava dormindo. Então, eu tava me preparando pra dormir. Não, eu dormi. Dormi pra, sei lá, era uma terça-feira. Normal, meio da semana. Fui dormir pra poder me preparar pra escola no outro dia. E aí de madrugada, não lembro se foi meu irmão ou minha irmã, chegou em mim, me acordou. Isaac, a mãe foi atropelada. A mãe foi atropelada. E aí eu não tive reação. Lembrando que a minha mãe é a mulher que eu mais amo na minha vida, sabe? E eu não tive reação nenhuma. E eu voltei a dormir. E durante eu voltar a dormir eu ficava no meu... Tipo, antes de dormir de fato, eu ficava refletindo, tipo... Minha mãe foi atropelada, mano. Como assim? E tipo, pensando várias possibilidades, mas sem reação. Eu não chorei. Eu não levantei da cama, mano. Eu não fiz mais pergunta. Eu não fui atrás. E eu dormi. Com a esperança e o desejo e a oração que fosse tudo um sonho. E no outro dia eu acordei com a realidade horrível, todo mundo falando disso, minha avó desesperada, minha tia desesperada, que acharam ela quase morta e ela tava no hospital e tava todo mundo com medo dela morrer, que sei lá o que a situação era muito grave. E eu continuei sem reação. Eu só sabia repassar a informação. E além de repassar a informação, acolher meu irmão, minha irmã. Abraçar minha avó. E aí foram buscar minha mãe no hospital, cara. E minha mãe estava destruída, desfigurada.
porque ela usava aparelho, ela caiu e, mano, desfigurou minha mãe. E quando eu vi ela, minha reação foi embora. Eu olhei pra cara dela assim e eu só voltei e continuei andando. Querendo ignorar aquela realidade. Eu não sabia como reagir, eu não sabia o que fazer. E minha mãe, ela não podia subir escada, ela estava toda acidentada. Então ela ficou na casa da minha avó. E aí eu não me recordo quanto tempo que eu demorei pra poder ir conversar com ela. Eu sei que demorou. E quando eu fui sem olhar pra cara dela. Eu não olhava pra cara dela, eu conversava tipo olhando pro chão e tipo, sabe? Sempre tive essa dificuldade extrema de lidar e saber reagir ao luto, a dificuldade, a alguma coisa que eu não possa agir. Porque eu não podia agir ali. Eu não podia, sei lá, fazer alguma coisa e tirar aquela cara, resolver ali, tirar a dor, fazer a perna voltar a andar, tá ligado? Não tinha o que eu fazer e isso era uma realidade que eu só queria não viver. E como uma criança idiota, eu realmente tentei não viver. Vocês estão escutando um funkzinho de fundo? É, cara, nem todo podcast vai dar pra ser perfeito, mano. Se eu ficar tentando gravar só quando não tem som, eu nunca vou gravar. Mas enfim. E eu já vivi situações de ir em enterros. E eu já neguei vários enterros de ir também. Porque, mano, eu não sei reagir, eu não choro. Eu não sei o que fazer, eu não sinto nada. Sabe? Tipo, pela minha mãe não é que eu não senti nada. É meio que eu não senti nada. Mas não é como se eu não amasse ela, ou como... É que não é... Ah, eu não sei explicar, mano. É como se eu simplesmente não conectasse. Tipo, tem um sentimento e tem meu cérebro. E aí eu entendo que meu sentimento é esse. Ó, minha mãe tá acidentada, eu tenho medo dela morrer. Logo, eu devo estar com medo, eu devo estar abalado. Mas eu não tô sentindo isso. Eu tô só não sentindo nada. Sabe? Eu não tô feliz porque ela tá machucada. Eu não tô triste, eu não tô com medo, eu não tô com nada. Eu tô zero. E aí isso é uma coisa que só acontece quando essas coisas acontecem. E eu não sei explicar, mano. Aconteceu com todo quanto é tipo de gente. Com as pessoas que eu mais amo, com as pessoas que eu odeio. Inclusive, esse foi um dos pensamentos originais que eu tive. Que eu não estava sentindo, não estava conseguindo me conectar com com os sentimentos, dessa coisa que aconteceu com meu avô. Porque eu e ele tivemos uma história muito complicada. Eu não sei se eu contei já aqui em podcast, mas se eu não contei, eu vou contar. Eu fui uma criança que, cara, eu apanhei muito do meu avô por conta de nada. E, sei lá, mano, ele nunca gostou muito de mim na infância. E aconteceu várias coisas, sabe, que me fizeram odiar ele bastante. E ficar sem falar com ele, e desejar a morte dele. E falar pra todo mundo que eu queria que ele morresse. E um monte de coisa assim horrível. Que eu não quero expor aqui agora. E conforme eu fui crescendo, conforme eu fui amadurecendo e fui entendendo sobre raiva, sobre ódio, acho que o ódio foi um dos primeiros sentimentos que eu aprendi sobre. Sabe, tipo, não o primeiro sentimento que eu senti. Eu senti muitos sentimentos, sabe? Mas o primeiro que eu consegui entender o que era, de fato, acho que foi o ódio. Porque foi o primeiro que eu nutri e alimentei muito. E eu consegui entender que o ódio ele fazia mal pra mim, não pra pessoa odiada. Eu consegui entender que o ódio tava, tipo, me prejudicando e me freando em muita coisa na minha vida. Então eu comecei um processo muito longo de perdão. Muito longo, demorou muito tempo. Eu tive que entender toda a história dele, eu tive que entender, me colocar no lugar e tentar entender o porquê que ele fazia aquelas coisas, porque ele era daquele jeito. E eu demorei muito pra entender.
Quanto mais jovem e menos vivido eu era, menos eu entendia. Mas quanto mais eu vivia, quanto mais a vida também me maltratava, mais eu entendia por que, que um homem vai ficando amargurado, por que, que o homem vai ficando rancoroso, por que, que o homem vai ficando agressivo, por que, que o homem vai ficando explosivo, por que, que ele desconta nos outros. E conforme eu fui vivendo, observando e entendendo, eu fui aos poucos perdoando. Até um dia de eu chegar e falar que perdoo ele, sem nem ter perdoado de verdade. Meu objetivo era só encerrar um ciclo de ódio e não começar um ciclo de amor. Eu não queria ter meu vô de volta, eu não queria ter as pazes com meu vô. Eu só não queria mais ter um cara que eu vou ficar, não vou falar e vou ficar de cara feia toda vez que eu for no Natal, toda vez que eu vou em qualquer festa, toda vez que, sabe? Eu só não queria ter alguém pra odiar. Eu só não queria ter alguém pra me arrepender de morrer brigado. Eu só queria uma relação de respeito. Você no seu canto e eu no meu. Mas conforme eu dei esse passo de perdoar, não foi ele que veio atrás de mim, eu que fui jogado pra perdoar ele. Minha mãe me jogou. Minha mãe foi uma pessoa, mano, por isso que eu falo, minha mãe é foda e eu amo ela pra caralho por conta disso. Ela que me ensinou isso sobre perdão, me falou bastante sobre isso. E ela falou que eu tinha que perdoar ele. E tipo, a melhor maneira de eu perdoar é chegar lá e pedir desculpa. Que eu ia quebrar ele, porque ele era muito. Eu e ele somos muito cabeça dura e muito. Eu não vou baixar a cabeça pra isso, eu não vou me entregar, sabe? E no fundo a gente sabia quem que era o errado da história. E se eu chegasse me assumindo como errado, pedindo desculpa, ele, por ser um homem que tipo que tem toda a honra dele e tudo, quebraria a marra dele e eu conseguiria chegar passar do ódio e rancor que ele tinha e chegar no amor e na humanidade dele. Foram quase essas as palavras da minha mãe. Não foram isso, mas foi isso que eu entendi. E eu não queria fazer isso, eu fiquei bem relutante e tava no corredor atrás da sala assim, falando, eu não quero fazer isso, mano. Eu tenho minha dignidade, caralho, eu não fiz porra nenhuma, mano. Eu não tô errado, mano, eu não vou pedir desculpa. Quando eu tava no meio do pensamento, puff, duas mãos nas costas assim, eu fui empurrado pra sala. E aí eu só falei, vô, me desculpe. Não quero ficar brigado com o senhor, sei lá o quê. Aí ele chorou, me abraçou, pediu desculpa também. E a partir dali eu pensei que a gente ia ter uma relação só de respeito e distância, mas eu percebi que ele estava tentando o tempo todo se reaproximar de mim, meio que, sei lá, meio que se desculpar, meio que reparar a história toda, tá ligado? E começar a tentar me reconquistar, tá ligado? Tipo, e ao mesmo tempo que o meu avô foi o responsável sobre eu saber o que é ódio, meu avô foi a primeira pessoa que fez eu saber o que é o amor. Porque no meio de toda essa história que eu tinha com ele e tudo, mano, quando você é criança você acredita em tudo, sabe? Tipo, e eu acreditava em tudo que eu via e que eu via, principalmente quando se trata do meu pai e da minha mãe. E quando eu era criança, tem uma cena que eu me lembro como se fosse ontem. E eu não sei o dia da semana, porque eu era uma criança, então crianças não sabem dias da semana, pelo menos eu não sabia. Mas era um dia de escola. Eu estava me arrumando para poder ir para a escola. E meu pai e minha mãe estavam tomando café junto. E meu irmão estava junto ali. E aí minha mãe ou meu pai tinha ficado doente. E aí tinham se recuperado e tudo. E aí eles estavam lá. Meu pai e minha mãe, eles eram muito melosos quando eu era bem criancinha, assim. Ele ficava se beijando e se declarando. Meu pai sempre foi muito romântico. Ele é um dos homens mais românticos que eu conheço na face da terra. E
Eu vi ele se declarando todo pra ela, falando um monte de coisa, que ama ela e tudo. E minha mãe era muito mulher, sabe? Que fica fazendo draminha, que fica cheia de... Ah, se eu fosse um caranguejo, perneta, você ia me amar? Sabe? E ela ficava fazendo o tempo todo essas perguntas. E aí, no meio dessas declarações, que meu pai tá falando que ama e tudo, ela pegou e falou, ah, não, porque se eu morrer, você põe outra no lugar rapidinho. E aí, no momento que ela falou sobre isso, eu, uma criança, nunca tinha me colocado na posição de e se minha mãe morrer? E se meu pai morrer? Nunca tinha passado pela minha cabeça. E aí, a partir do momento que ela falou, pum, nasceu um divertidamente. O medo da mãe morrer, tá ligado? E eu não existia. Mano, que ódio. Eu não existia esse divertidamente na minha cabeça. Não existia nenhum pensamento sobre e se minha mãe ou meu pai morrer? Não existia. Mas aí ela falou sobre isso. E aí ali nasceu, na hora, se tremeu todo o meu cérebro. E aí é por isso que eu lembro com perfeição. Porque foi um dos primeiros traumas que eu tive. Pensar, mano, e se minha mãe morrer? E aí eu travei de novo. Com uma criancinha travei, só que observando. E aí, mano, e se minha mãe morrer? O que acontece? O que acontece? Fala pra nós o que acontece. E meu pai pegou e falou, jamais aconteceria isso, porque você é o amor da minha vida. Eu não viverei sem você. Eu prefiro a morte. Se você morresse, eu viveria o resto dos meus dias solteiro. E a gente, eu e meu irmão, oh, que bonitinho. E eles se beijaram, e se abraçaram, se declararam. Quarta cena, meu pai com 500 mulheres depois. Mas pai não que ele teve 500 mulheres, tá ligado? Tipo, ele terminou e aí ele teve várias namoradas e foi até casado de novo. E nossa senhora, sabe? Só que, mano, talvez minha mãe, ao ouvir essa declaração, sabia que, mano, se eu morrer, eu tenho certeza que vai ter outra. E talvez meu pai, ao falar isso, também sabia que, mano, se ela morrer, eu vou colocar outra mesmo. Mas eu não. Eu, como criança, acreditei fielmente nisso. E eu vi muitas declarações do meu pai pra minha mãe. Eu vi muitas promessas de coisas, sabe? E eu vi tudo isso sendo quebrado. Eu vi isso tudo se mostrando ser falso. Isso tudo se mostrando ser mentira. Isso tudo se mostrando só ser uma coisa pra gente escutar e achar bonito. E eu fui, mano, me frustrando muito. Porque, querendo ou não, essa história dos meus pais e do meu avô se interliga. Porque quando os meus pais se separaram, eu voltei a morar em São Paulo. E eu já tinha esse histórico de agressão do meu avô e tudo. E até então, nunca nenhuma coisa que aconteceu foi segredo. A família toda sabia. Eu sempre falava o que acontecia, ia chorando e tudo. E aí, mano, todo mundo, entende seu avô, ele é um senhor, ele é velho, ele teve uma vida difícil, sei lá o quê. E eu, mano, entendeu o caralho, mano? Tá todo dolorido aqui, mano, pelo amor de Deus, tô todo fudido. Como assim, cara? Mas, enfim. E aí eu ficava muito indignado, mano, com meus pais, tá ligado? Falar a mesma coisa com meus tios, com minha avó, com todo mundo. Simplesmente ignorar a situação e falar, mano, põe um gelo aí e relaxa, amanhã passa. E quando meus pais se separaram, meu pai tava muito rebeldão, sabe? Muito reativo, muito pá, tá ligado? E aí ele pegou e falou pra mim, filho, tô te falando, se aquele velho encostar em você, você me fala, mano, que eu paro tudo que eu tô fazendo, eu vou lá e quebro ele, e sei lá o que, eu chamo polícia, eu prendo ele, eu faço, nossa, na hora que você falar, eu já chamo a polícia, aí eu já venho de carro na hora, aí a polícia chega antes de mim. Falou. E tornou-se acontecer o fato. E aí eu liguei, peguei, na época eu nem tinha celular, peguei o celular da minha avó, escondido, liguei pro meu pai e eu vi a mesma resposta de sempre. Então, tipo, eu vi que as promessas de coisas bonitas, elas não serviam pra porra nenhuma, sabe? E acho que é um dos
principais fatores que eu sou um cara zero romântico e eu tenho um ódio de romantismo. Eu não assisto filme de romance, eu não escuto love song, eu odeio música que fala sobre ai, o que ela quer é isso, ai, ela é tão linda. Odeio. Odeio, 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 tenho ódio, tenho vontade de. É ódio, mano, é ódio. Quando eu escuto uns cantores cantando lá sobre ai, ela, eu busco a lua, mano, dá vontade de dar um tiro na cabeça, mano, porque é mentira, tio, é mentira, mano. Quanto mais lindo, mais corna você vai ser. É minha tese. Homem que dá buquê de flor, vai num. Ah, mano, quanto mais romântico, mano, mais. Eu não confio. Eu não confio. Eu não confio em nenhum cara romântico. Todo mundo que vem pra mim é romântico é mentiroso. Tá ligado? E aí, contraponto, enquanto eu via esse lado do meu pai. Mano, gente, perdão aí, perdão pai se tá assistindo isso, mano. Não quero falar. Mas, porra, eu tô relatando coisas que aconteceram na minha vida. E essa foi a visão de uma criança retardada, autista, não sei o que eu sou. Tá ligado? Não tô falando que autistas são retardados, eu tô falando de mim. Se eu for, eu sou os dois. Mas a minha visão da vida foi essa. E das coisas. E não foi só o meu pai, mas tipo, ele foi uma das minhas maiores influências. Mas, tipo, eu vi todos os outros homens românticos. Todos os homens que eu vi na minha vida, tipo, que eu tive de amigo, todos os homens que eu conheci na minha vida, eu disse todos que são românticos demais, ou traíram, ou fizeram grandes merdas. Tá ligado? Ou, mano, tá ligado? Foram tóxicos pra caralho, ou... Eu não conheço nenhum romântico, tá ligado? Romanticaço, assim, tá ligado? Que é, mano, ficha limpa, vamos dizer isso, ok? Não quero me comprometer demais, vamos dizer isso, ok? Eu não confio, mano. E, tipo, todos os maiores pilantras que eu já vi, assim, os homens mais pilantras que eu já vi na face da terra, que eu conheci, eu não tô falando de assistir filme, tô falando de conhecer pessoalmente, são caras extremamente românticos, com ótima lábia, que sabem seduzir nas palavras, sabem cantar e desenhar um mundo lúdico pra você. Então, o meu psicológico associou a romantismo com... É como se todo romântico fosse o Pablo Marçal. Tá ligado? Eu enxergo todo romântico como um grande Pablo Marçal. Ele falando, eu fui lá e vi o avião não funcionando e falei, calma piloto, eu resolvo. Fui lá, pulei, não sabia nadar, mas nadei com os tubarões. E aí encontrei o Nemo, tá ligado? Ah, mano, pra mim é tudo a mesma coisa. Talvez é um pouco trauma, talvez é um pouco de falta de entendimento das coisas. Talvez exista homem romântico que preste. Talvez. Eu não confio. Mas tô ligado que mulher ama ser enganada, mano. Ama ser enganada. Eu nunca vou entender isso, mano. Nunca vou entender. Mas enfim, vocês gostam, vai fundo, mano. Vai fundo. Vai fundo porque, mano, me apresente um romântico. Eu quero ver conhecer o cara. Mano, nossa, assim, uma quantidade de... Mano, nossa, é vontade de falar. Eu me seguro muito, cara. Porque, mano, eu conheço muito cara, e a gente vê o que posta, a gente vê o que vive, a gente é amigo, a gente escuta coisa, sabe? E, tipo, eu não sou um amigo, porque eu não tenho nenhum amigo talarico, traidor, nem coisa do tipo. Inclusive, mano, eu encerrei um monte de amizade por conta disso. Por isso que eu falo que eu não tenho nenhum amigo. Alguns podcasts podem ser falados que eu tive amigos. Porque eu tive amigos, mano, de infância e as porra toda. Mas eu vejo que, mano, sei lá, é esses caras, tá ligado? Romanticão. Tipo, o último amigo que eu tinha era um amigo de infância, mano, de infância. E o cara, mano... Não vou expor. Ele corneava a namorada o tempo todo. E é isso, mano. E é isso. É o máximo que eu vou falar dessa situação. Não dá pra ser amigo disso, tá ligado? Porque, mano, a namorada em questão morava com ele. Eu não vou ficar me entrando em questão, Jesus, eu não vou. Morava com ele, acreditava muito nele e tava se construindo um futuro junto. E ele só no chifre. Se a pessoa que dorme com você
se é a pessoa que você vai construir futuro junto, se é a pessoa que você diz que ama todo dia, se é a pessoa que tá convivendo com você, você trai, o que você vai fazer comigo, mano? Tá ligado? Que nem te dá, eu te dou, tá ligado? Nem sexo eu faço com você, então por que você não me trai também? Se eu não te oferecer mais dinheiro, se eu não te oferecer mais poder, se eu não te oferecer mais tal coisa. E o patamar de vida que eu quero ter é um patamar onde, mano, as pessoas ao meu redor vão ter tentações sobre dinheiro e poder, sim. Tá ligado? Porque eu vou estar em um lugar onde eu vou ter poder e dinheiro. Assim espero eu. Tá ligado? E poder corrompe, dinheiro corrompe. Então, não mantenham amizade com traidores. E a melhor maneira de você conhecer um traidor não é você ver se ele te traiu ou não. É você ver como que ele se relaciona com as outras pessoas. Tá ligado? Se ele trai a confiança dos próprios pais, da própria família, da própria namorada. Se ele faz isso, se ele esconde as coisas do... ele é cheio de segredinho pros pais dele. Ele, sei lá, ele é... Olha, nossa, sei lá, ele é gay e os pais não sabem, tá ligado? Ele escuta rock e pros pais ele fala que ele escuta funk. Ele vota no Bolsonaro e pros pais fala que vota no Lula, tá ligado? Se ele é assim com os pais, se trai a namorada, irmão, não acho que você vai ser o único que ele vai ter uma amizade regrada na verdade, tá ligado? Ele vai sempre correr pro que mais interessa a ele. Então, não dá pra ter amizade com esse tipo de gente. Nossa, eu acho que eu tenho muito ódio de gente romântica, como se fosse o cara mais corno do mundo, né? Mas a realidade é que eu nunca peguei um chifre. Talvez eu tenha sido corno várias vezes, porque eu sou um cara muito fácil de ser corno, mano. Porque eu não sou um cara que fica em cima, fico stalkeando, fico vendo, eu fico esperto. Mas eu também não fico correndo atrás, tá ligado? Eu odeio ser babá. Eu não me relaciono pra poder ser babá e ficar lá vendo se... proibindo a pessoa de me trair, segurando pra ela não me trair, tá ligado? Eu deixo solto, mano. E observo. Quer trair, se eu pegar, vai cair fora, tá ligado? Nunca peguei uma situação dessa. Já dei muita brecha pra qualquer um fazer merda comigo, tá ligado? Tipo, de me trair e eu ser a maior piada por aí e eu não saber disso. E o bom disso é que me deu tranquilidade nos relacionamentos e tranquilidade fora também, porque se hoje eu descobrir, em 2010 você foi corno de fulaninha, eu falo, nossa, mano, que bosta, que puta. E foda-se, tá ligado? E foda-se. Não vou ligar pra... Não vai doer mais, tá ligado? Na época, se eu soubesse e ficasse em cima, nossa, ia doer muito, ia partir meu coraçãozinho. Eu era muito fraco. Por que eu tô falando disso, mano? Mas enfim, não sei porque eu entrei nesse papo de amizade, de relacionamento, de confiança. Mas só sei que eu sou diferente com o sentimento e com as coisas que as pessoas sentem e vivem. E aí, eu observando, tipo, toda essa falácia dos grandes românticos que me rodeavam, porque nessa época na escola eu tive trocentos amiguinhos, tá ligado? Tipo, foram trocentos coleguinhas de classe, trocentos amiguinhos que estavam em fase de namoro, que estavam lá namorando e traindo suas namoradas, estavam lá fazendo lindas declarações, gastando rios de dinheiro com presentes e tendo 2, 3, 4 menininhas, tá ligado? E fazendo caralhada toda. Via cada vez meu pai namorando, apresentando uma nova namorada pra gente. E ao mesmo tempo via o meu vô sendo aquele cara lá bruto, grosso, estúpido, sem nunca falar um eu te amo pra minha avó, sem nunca falar um eu te amo pra nós, sem nunca dar um beijo na boca da minha avó, sem nunca dar um carinho nela. Tudo que eu via meu avô, a única coisa que eu percebia assim que parecia que ele gostava da minha avó era quando ele tava zoando minha avó. Tipo, ela ia pro culto, ele pegava a bolsa dela, escondia e ele ficava dando risada atrás da porta, que nem uma criança. Isso eu achava, mano, olha que bonitinho. Eles estão se trollando, eles estão brincando um com o outro. Ou quando ele, sei lá, peidava na cara dela. Mano, umas coisas bem, sabe? Bem disso, era isso que ele fazia. Ou, sei lá, mano, dava susto nela. Era coisas assim, que era o máximo que eu via de ato de carinho que ele tinha com ela. Eu nunca vi ele nunca na minha vida inteira. São 26 anos
de nunca ter visto isso. Uma declaração, um carinho assim no rosto. Mano, nunca. Nunca. Nunca mesmo. E ao mesmo tempo... Deixa eu beber uma água. E ao mesmo tempo, eu vi meu avô sempre do lado da minha avó. Ele ia lá, zoava ela, reclamava dela. Minha avó ia, chorava, reclamava dele e falava um monte. Mas ele sempre estava ali, do lado dela. Ele sempre estava ali, do jeito dele, mimando ela. Sabe? Dando... sempre tipo... Ah, mano, eu não quero ficar entrando com detalhes sobre a vida das pessoas que não escolheram ser expostas, tá ligado? Mas ele sempre tentou mimá-la. É o que você tem que saber. Ele sempre tentou fazer, mesmo nos mínimos detalhes. O que ele tinha, ele podia se... O que ele podia mimar ela é comprando um requeijão da marca que ela gosta. Era esse o sacrifício que ele fazia. Ele deixava de comer, comprar alguma coisa pra ele, pra poder ela ter a coisinha mais luxuosa. Então, tipo, ele sempre tentou mimar, sempre tentou cuidar dela desta maneira. Sempre zoou, sempre foi assim. Então, e foi consistente. Foram 26 anos que eu vi disso. Sabe, tipo, foi 26 anos dessa consistência, sendo esse homem. Fazendo de tudo ali por ela, tendo os papéis deles bem esclarecidos de quem faz o que em casa, quem tem qual dever, quem é responsável por tal coisa. E ele sempre tendo esse cuidado, tanto que o apelido que ele tem com minha avó, ele não chama ela de amor, não chama ela pelo nome, chama ela de mocinha. Tá ligado? E ele trata ela como se fosse isso, uma mocinha, uma princesinha, tá ligado? Então, tipo, querendo ou não, isso é muito fofo. E eu acho isso muito mais romântico do que qualquer palavra que ele poderia ter falado pra ela, tá ligado? Qualquer falácia mentirosa e comparação com as estrelas e luar e promessas, tá ligado? Ele tá dando a vida dele, mano. São sei lá quantos anos de casado, 50 anos de casado, deve ser mais, sei lá quantos anos que eles têm. Muitos anos de casado. 5 filhos. E ele com uma constância absurda. Isso é a maior prova de amor que eu vi na face da terra. Tá ligado? Tipo, ele tá lá, não importa como que ele tá lá, sendo aquele mesmo cara que você conhece, sendo daquele jeito, cuidando de você, gostando de você ou não gostando de você, ele vai ser aquele homem consistente, mano. Faça chuva, faça sol. Ele vai cumprir com os deveres de homem da casa, com as coisas, tá ligado? Então, tipo... E aí eu vi ele fazendo isso com minha mãe, vi isso ele fazendo com minhas tias. Ele sempre tentou provar... Não é provar, a linguagem de amor dele sempre foi essa, sempre foi cuidar, sempre foi proteger e tudo. E eu vi na brutalidade, eu vi nessa ogrice de ser o jeito mais verdadeiro de se amar. Então, ao mesmo tempo que o meu avô ele me ensinou sobre o ódio, ele também me ensinou muito sobre o amor, sabe? Se não fosse ele, eu não teria tantos pensamentos e tanto domínio sobre esses dois sentimentos, que são sentimentos tão poderosos, que são sentimentos da mesma moeda, sabe? O ódio e o amor. Eu tô em impressão minha, tá chiando mais. Acho que parou. E é engraçado que o ódio e o amor são faces da mesma moeda, e o ódio e o amor eu aprendi com o mesmo homem, tá ligado? O mesmo homem que eu odiei muito tempo da minha vida é um homem que me ensinou sobre o que é amar. É um homem que me ensinou que é responsável pelo meu comportamento hoje. Se eu amo da maneira que eu amo, se eu demonstro a maneira de amor como eu demonstro, é por conta dele. Hoje eu não só o perdoei, mas hoje eu o amo, verdadeiramente, tá ligado? Eu gosto muito dele, eu acho ele um cara incrível, mano. Eu contei pra vocês... Mano, o microfone não vai encher agora, não. Só um minutinho, gente. Não. Enfim. Eu contei pra vocês a parte ruim que eu vivi com ele. Mas ele foi... além do homem que me ensinou sobre ódio e foi o exemplo de amor
na minha vida. Ele também foi um dos maiores influencers pra mim, sabe? Ele é uma das maiores influências e uma das maiores referências de humor, tá ligado? Tipo, ele foi um homem muito cômico, sempre muito cômico e com um humor muito ácido, muito ácido. Cara, quando se fala de humor com meu avô, não tem como você não rir e como você não querer cancelar ele, tá ligado? Ele fala muita merda, mas fala muita merda engraçada, mano. É sempre aquela coisa de você dar risada com esse vô, pelo amor de Deus, não fala isso não. Sabe, mano, é muita coisa, cara. Tipo, e não é um assunto específico, ele não é um assunto, um humor ácido só de um tema. Não, é de todo quanto é tipo de tema, tá ligado? Ele zoa tudo quanto é tipo de gente, tá ligado? Tudo quanto é tipo de assunto. Ele se zoa, ele, tipo, o humor dele é te zoar, sabe? A linguagem de amor dele é dar risada na sua cara, é, mano, te dar algum apelido, é zoar você, tá ligado? Tipo, ele, por ser um homem cearense e tudo, eu sempre vi ele vendo muita comédia, tá ligado? Do Ceará e tudo, muito, vendo muito humorista, assim, e acompanhando essas coisas, assim. Então, tipo, eu vivi muito na casa dele e acompanhei muitos dos programas que ele assistia, como Praça é Nossa, como Show do Tom. Show do Tom era um dos programas que, mano, que... um dos programas que me introduziu à comédia, que me fez gostar, assim, um dos caras que eu mais achei engraçado. Shaolin também, tipo, esses caras todos, assim, meu avô consumia bastante e dava muito. Meu avô, nossa, ele é amante de pegadinha, ele sempre amou pegadinha, do Ivolanda, esses caras assim, tá ligado? Já eu nunca achei engraçado pegadinha, mas ele amava as pegadinhas e ele era um homem muito bruto, sempre fechado, e era os únicos momentos que eu via ele rindo. Quando ele tava lá assistindo as pegadinhas. Nossa, bem lembrado. Vou falar pra poder colocar na TV pegadinhas pra ele assistir. Mas enfim, era uma coisa que eu gostava muito de assistir. Assistir pegadinhas, assistir programas assim de comédia. E nas reuniões de família, Natal, essas coisas, ele sempre foi um cara muito cômico, sempre de zoar todo mundo. E tipo, ele consegue tirar risada, mano. Porque em Natal, em programa assim, sempre tem alguém novato na família. E aí aí sempre fica aquele clima de, mano, ele vai falar alguma merda, ele vai falar alguma merda. E aí todo mundo fica muito tenso e ele sabe disso. Então ele vai fazendo uma frase longa que todo mundo vai ficando tenso e ele entrega uma punchline ali que todo mundo dá risada, mano. Não tem como não rir, tá? Todo mundo tenso com o que ele vai falar. E aí ele vai lá e fala uma coisa, uma outra coisa que é tão merda quanto, mas é uma outra coisa que quebra a nossa expectativa e a gente cai na risada. Então eu vou, tipo, nas reuniões de família sempre fui responsável por deixar a gente dando risada, sempre fazer as palhaçadas e tudo. E o episódio de hoje foi isso. Foi essa reflexão sobre essa minha vivência com ele, tá ligado? Que foi uma vivência onde hoje tá muito bem resolvida. Hoje eu fui lá no hospital visitar ele 2 vezes e tudo, a gente ficou trocando ideia. E, mano, isso aí é um outro episódio também, falar sobre como foi estar lá no hospital, como foi estar ajudando ele, passando por tudo isso. Vou falar aqui mesmo. Foda-se que tá 1 hora de episódio. Mas, enquanto, mano, eu não quero entrar em detalhes porque eu não quero expor pela honra dele e as coisas. Mas eu tive que fazer várias coisas que eu nunca imaginei que eu faria na minha vida por ninguém. Toda vez que alguém falava, mano, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Eu falava, eu não, jamais faria isso. E aí eu me vi fazendo logo pelo meu vô, tá ligado? Que muitas vezes na minha vida eu estive pensando em, mano, tomara que ele morra, sei lá o que, eu odeio ele. E aí eu me vi ali alguns anos depois fazendo aquilo, tá ligado? Então, tipo, esses dias, esses tempos estão sendo muito reflexivos pra mim. A vida, eu só consigo observar a vida acontecendo e falar, mano, que vida engraçada do caramba. Há 10, 15 anos atrás a história era assim, agora tá sendo assado. Hoje eu amo ele verdadeiramente. Não é só o respeito, eu amo ele, tá ligado? Eu perdoei verdadeiramente, tá ligado? Foi a primeira pessoa que eu perdoei de verdade na minha vida. Foi a primeira pessoa que me ensinou o que é perdão. Foi a primeira pessoa que me ensinou o que é amor, tá ligado? Então, tipo,
Tem uma história incrível com ele. Respeito muito, admiro muito. Esse episódio é dedicado a ele, tá ligado? Tipo, a história que a gente vivenciou e as lições que ele me deu e o homem que ele me formou. Porque, direto ou indiretamente, ele me fez este homem que eu sou hoje, tá ligado? E eu sou muito grato por isso. E é isso, mano. E o podcast de hoje é sobre isso e sobre minha dificuldade de me conectar com sentimentos. Talvez por conta desse medo que eu tenho e me trava. Talvez por conta também da minha frieza de... que nem o meu avô. Tentar ser um cara sem sentimentos e tudo. Ou talvez um pouco de autismo e neurodivergência, tá ligado? Nunca saberei ao certo. Ou saberei, não sei. Mas vivo momentos reflexivos. Eu sei que os episódios que vocês mais gostam são os episódios que eu falo merda. Aquele episódio lá que eu falei de testosterona e tudo, nossa senhora. É o que mais tem visualização recentemente. Mas os episódios que eu mais gosto de fazer são esses aqui. Onde eu consigo parar e analisar um pouco da minha vida. E eu me sinto num filme, me sinto, tipo... Gosto de compartilhar, porque eu sinto vivências únicas, eu sinto coisas que eu não sei explicar. E que eu acho importante relatar, não sei porquê. Enfim. Tô muito reflexivo, muito introspectivo. Não consigo nem olhar pra vocês. Ao longo do episódio todo, eu não consigo nem manter contato visual, porque eu só consigo olhar pra dentro agora. E tem sido assim nos últimos dias. Eu tenho ido pra academia sem escutar música, sem ficar muito tempo no estímulo de fora, porque eu estou mergulhado em pensamentos e observando o que está acontecendo dentro de mim. E assim que encerra esse episódio. Falou, e até o próximo. Falou.